Não
Graças, Pai, amados irmãos, nós vamos nos colocar de pé, vamos ler a leitura bíblica que a gente encontra em Hebreus 11:5. Hebreus 11:5. Capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Nós vamos ter um momento de oração, e nesse momento eu peço ao irmão Josemar, que é presidente da União de Homens da nossa igreja, vice-presidente. Graça e paz, irmão. Amém. Oremos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus que está no céu e na terra, te agradecemos, Senhor, mais um domingo que estamos aqui na tua casa, na tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada irmão que aqui chegou, aqueles que aqui não chegaram, que o Senhor continue abençoando a todos. Abençoa também aqueles que não estão aqui, mas que podem compartilhar, acompanhar nas redes sociais o trabalho que aqui vai ser feito. Que esse trabalho seja feito e chegue no lugar que deve chegar cada irmão que lá pode acompanhar. Abençoa o trabalho que vai ser feito aqui, tanto os louvores, as orações, os pedidos em oculto. Jesus continue abençoando a todos e o trabalho. Abençoa nosso pastor, toda a sua família, que esse trabalho seja feito e acompanhado por todos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, Marcos. Nós temos alguns avisos a fazer, que é no próximo domingo não haverá culto pela manhã, só à noite, por causa da eleição para prefeito na cidade. Nós também temos a recomendação dos irmãos dados, que os irmãos já conhecem, Estamos com as portas abertas nas medidas possíveis que cabe a nós fazer, que é usando o álcool e a máscara. Nós também temos hoje a participação do irmão Josias, que é vice-presidente dos diáconos da nossa igreja, e que hoje nós estamos comemorando, a Comissão Batista Brasileira está comemorando o Dia do Diácono. E passa a palavra ao irmão Josias, para ele fazer as suas solicitações. Que a graça e a paz esteja com os irmãos. Em nome da presidente do Corpo Diaconal, a diaconisa Cleonice, ela manda dizer aos irmãos diáconos para uma oração do dia do diácono e diaconisa. A nossa igreja, ela faz parte da Associação dos Diáconos Batista do Estado de Pernambuco. E hoje é comemoração nacional dos diáconos das igrejas batistas que pertencem à Convenção Batista Brasileira. Então nós comemoramos o dia do diácono. O diácono é aquele que é auxiliar do pastor, é aquele que cuida na parte social da igreja, é aquele que a administração da igreja é feita pelos diáconos, Então é um trabalho na parte administrativa da igreja. Por isso que em Atos, quando os apóstolos escolheram 7 homens para cuidar das coisas da igreja, dos negócios da igreja. Por isso que existe diácono e diaconisa no Velho Testamento, no Novo Testamento, aliás. Tem diácono que não concorda com diaconisa, mas a igreja, em Romanos, no capítulo 16, fala que
Febe foi uma diaconisa que cuidou na parte de diácono. Ela era uma diaconisa e que fazia trabalho diaconal. Então, às vezes então a associação, ela é a Associação de Diácono e Diaconisa Batista do Estado de Pernambuco. Outra coisa que devemos agradecer a Deus pela associação é que o governo federal está dando uma ajuda. A gente entrou com um pedido desse auxílio emergencial. Então, o lar, ele não tinha direito porque o governo federal não reconhecia o lar como uma casa que cuida de pessoas idosas. Então, a gente teve que ir à prefeitura pedir um documento para poder mandar para entregar para Brasília, para poder o lar ter esse direito de receber uma ajuda do governo federal. Então, a gente enviou esse documento e, graças a Deus, o lar está recebendo ajuda do governo federal, ajuda emergencial, mas vai continuar recebendo para ajudar nas despesas do lar, né? Os irmãos sabem que a despesa do lar é muito grande. Os irmãos, os diáconos e diaconisas contribuem, mas os residentes também contribuem. Então as despesas são muito grandes e precisava de um auxílio e graças a Deus foi essa bênção que o lar recebeu e vai ser bom porque pelo menos o governo federal vai conhecer o trabalho do lar, né? Que é um lar de pessoas idosas que moram, porque lá não aceitamos pessoas de cadeira de roda, só pessoas que andam, membros de igreja que fazem as suas coisas individualmente. Agora tem alguns irmãos lá de cadeira de roda porque já faz tempo que moram lá. Então eles estão lá há muito tempo, aí a idade foi chegando, aí teve que ficar na cadeira de roda. Mas o lar não aceita pessoas de cadeira de roda, porque é um lar onde o residente ele faz as suas sai para receber seu dinheiro, apesar que o lar leva os irmãos na Kombi, leva para receber o seu benefício, né? Que a maioria do pessoal do residente lá são aposentados, então eles contribuem também com 70% que recebe para o lar do ancião, porque lá tem funcionário para pagar, tem tudo, conta de luz, essas coisas. Então, graças a Deus, o lar está recebendo essa ajuda do governo federal. E eu acho daqui, espero que a primeira-dama, a esposa do presidente, possa um dia, quem sabe, ela vir aqui e reconhecer, sabendo o trabalho do lar do ancião, que é mantido, que é dirigido pela associação dos diáconos. Então, eu peço os irmãos que fiquem em pé, eu peço ao irmão Roberto que venha fazer uma oração pelos diáconos da nossa igreja, das igrejas batistas do Brasil. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu também quero externar aqui em nome do pastor Gilmar, pastor dessa igreja, nossos parabéns aos diáconos, cooperadores dele, né? O vice-presidente, o vice-moderador está ali, o irmão Romildo, e que todos os diáconos se sintam, em nome de Jesus, abençoados e abraçados por essa igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela vida, Senhor, desse ministério tão útil na tua casa, Senhor, o corpo diaconal da igreja. Te rogamos, Senhor, pela vida da irmã Cleonice, presidente do corpo diaconal. Pedimos, Senhor, pelo vice-presidente, o diácono Josias, o vice-moderador da igreja, também diácono, ou moderador da igreja, o irmão Romildo, o diácono Romildo. Enfim, Senhor, todos os diáconos, Pai, aqueles, Senhor, que já deram o seu vigor na obra, Senhor, e por momento, Senhor, estão em casa,
não podem vir mais aos trabalhos, Senhor, devido à sua idade ou saúde, mas que Tu abençoe, Senhor, e lembre do trabalho de cada um, Senhor, para recompensar conforme, Senhor, eles trabalharam na Tua obra, Pai. Rogamos, Senhor, que Tu abençoe não somente o corpo diaconal dessa igreja, Senhor, mas todas as igrejas espalhadas nesse planeta Terra, Pai. Onde houver um diácono, meu Deus, que Tu possa estar abençoando, meu Deus, entregando força necessária para o ministério. Assim te pedimos e assim te agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu esqueci de dizer, irmãos, a nossa igreja, a associação vai ter o congresso do diácono regional no dia 20 e 21 de novembro. Na próxima semana, alguns diáconos da nossa igreja vão participar desse congresso. Vai ser lá no seminário. A abertura vai ser na sexta-feira de noite e no sábado o dia todo. E vamos ter oficinas para diáconos e diaconisas, candidatos que queiram também. Vamos ter à tarde uma assembleia dos diáconos e diaconisas da associação e também um aniversário, comemoração do aniversário da associação, que esse ano não foi feito por causa desse problema da pandemia. Infelizmente nós estamos nesse problema com essa enfermidade, então impediu a associação realizar o aniversário. Então a gente vai aproveitar no congresso lá no seminário para fazer o aniversário da associação dos diáconos. Nesse momento vamos ter o ofertório. Vamos louvar o Senhor com o hino 159, Minha Oração.
Nesse momento de agradecimento, né, de bens, na presença do Senhor, nós vamos convidar a Medite para fazer essa oração de agradecimento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada, Pai, por aqui estar em Tua casa, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas depositados para a manutenção da Tua casa, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que no momento não puderam, estão impossibilitados, Senhor, de chegar em Tua casa. Que o Senhor também os abençoe, cada um deles. Toma em Tuas mãos, Jesus, cada um de nós, nossas famílias, e que o Senhor, que tudo seja feito aqui, seja feito para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. E agradecemos por tudo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Se esse grupo de louvor vai cantar, não vai participar. Então, tem a oportunidade do grupo de louvor. Após o grupo de louvor, o irmão Roberto tem a oportunidade para dar a mensagem. Vamos louvar o nosso Deus, que é aquele que faz desertos se transformarem em mananciais e que realiza milagres e prodígios no meio do seu povo, restaura corações, restaura nossas vidas.
Mais uma vez quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, eu peço a gentileza dos irmãos abrirem suas Bíblias na leitura em que fizemos hoje, se encontra em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 5, mas iremos analisar alguns outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho do que tinha agradado a Deus. Então, antes que os irmãos estranhem, essa versão que eu li pode diferir um pouco das traduções dos irmãos, porque essa tradução é a King James atualizada, né? Eu gosto muito dessa versão porque ela esclarece mais alguns pontos. Queridos irmãos, hoje caminharemos no tema chamado fé. Temos alguns minutos, é verdade, para abordar esse tema. E hoje em dia, meus amados irmãos, a palavra fé, ela tem de ser entendida ou vista de qual ângulo está se referindo a ela, não é? Então a fé, hoje em dia, o seu conceito original, ela se tornou, a interpretação se tornou tão diversa que a gente não entende mais a definição de fé que muitas pessoas têm, não é? Então a palavra de Deus, ela nos fala nessa noite, e confesso aos irmãos que quando recebi a programação do culto, e automaticamente o Espírito Santo encheu meu coração de gozo e de alegria com essa palavra. E acredito que quando a gente for analisar à luz das Escrituras o que é fé, talvez nós possamos melhorar um pouco nesse quesito. Então, se a gente for definir ou procurar a origem dessa palavra, a gente vai ver que no grego ela se chama pisteumo, e se for no latim, a gente vai ter a definição dela como fides. No entanto, meus amados irmãos, a fé bíblica, ela se tem uma definição, e essa definição a gente eu acredito que a palavra que melhor vai definir o que é fé se encontra no livro de Hebreus, que vocês já estão com ele aberto, no capítulo 11 e no versículo 1, que vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, meus amados irmãos, dentro desse entendimento, a gente vê que a fé, ela é a base como uma construção, e que ela vai suportar em cima dela a nossa confiança. Então, logo, a fé não é a nossa confiança se apoia na fé. Então, a palavra de Deus, como eu já disse aos irmãos, ela é abrangente quanto a esse tipo de fé, quando ela fala de fé. Mas antes de entrar nos méritos aqui, eu quero dizer, meus amados irmãos, que nós temos notado vários tipos de fé na nossa sociedade.
Então tem gente que tem fé na fé dos outros. Fé na fé dos outros. Então eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso que alguém busque a Deus por mim para Deus me dar uma resposta. Eu preciso que alguém ore por mim para que a minha oração seja atendida pela oração do irmão. Tem gente que bota fé em superstições, e lendas, e crendices, e é fé para todo gosto. Tem fé, amados irmãos, que é ensinado aí que eu preciso pagar, eu preciso tirar do meu bolso para pagar, para mostrar que eu tenho fé, e Deus vai usar aquelas pessoas para qual eu dei e vai me honrar. Isso é um absurdo, isso se caracteriza uma abominação, uma aberração, mas é verdade. Temos visto isso. Mas a palavra de Deus, ela mostra que existem 4 tipos de fé, não é? Então, a primeira que a Bíblia nos mostra é a fé salvífica. Que essa fé salvífica, ela é aplicada quando eu escuto a palavra de Deus. E a Bíblia diz o que, irmão? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então essa é a primeira fé que nós encontramos nas Escrituras, que é a fé salvífica, a fé que o Espírito Santo me concede quando eu escuto, porque é diferente eu escutar e eu crer, não é? Então, nesse tipo de fé se mostra nos homens como ele tomando uma iniciativa para aceitar Jesus. Nós também vemos um segundo aspecto de fé, que é fé como doutrina, que denota a permanência do crente vivendo de acordo com a palavra de Deus ou com a sã doutrina. Nós vemos isso em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Também, como eu disse, a fé salvífica nós encontramos em Romanos capítulo 10, verso 17, Efésios capítulo 2, versículo 8. Encontramos também nas Escrituras a fé como um fruto do Espírito, que consiste nas virtudes que devem ser cultivadas no crente na comunhão com o Espírito Santo. E ela não é dada, mas sim ela é desenvolvida, ou seja, aquela fé que eu paro para aprender, e à medida que eu aprendo, ela vai aumentando. Então a gente vê isso em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22. A fé natural, que é aquela fé que todas as pessoas têm. Por exemplo, eu sei que 2 mais 2 é 4. Então, portanto, eu creio que 2 mais 2 é 4. Se um time de futebol está perdendo e eu incentivo as pessoas a que eles corram para ganhar no próximo jogo, então isso é uma fé comum das pessoas. Então, eu creio que existe uma cidade chamada Sydney, na Austrália. É uma fé que eu tenho, mas ela não implica em nada. Fé comum, todo mundo tem fé em alguma coisa. Então eu dizer, irmão, tem um rio ali na cidade chamado Rio Capibari. Os irmãos creem, é uma fé comum. E a Bíblia vai também dizer, e para essa fé natural, Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, temos também a fé como fruto do Espírito, que consiste nas virtudes que devem ser cultivadas pelo crente na comunhão com o Espírito Santo. E por último, irmãos, temos o dom da fé, que é diferente das demais. Esse dom da fé é aquele dom em que
Deus intervém de uma forma milagrosa no coração do homem e ele se sente capacitado para fazer uma coisa extraordinária que foge do comum. Então, isso é uma fé, é o dom de fé. Por exemplo, Moisés, quando conduzia o povo no deserto e olhou para trás, viu as carruagens e cavaleiros de Faraó, e ele naquele momento foi tomado pelo Espírito e ele creu que o mar iria se abrir e disse: não vos espanteis, vede tão somente um milagre que Deus vai operar. Então aquela fé, se não fosse que Deus tivesse falhado, imagine a tragédia. Então a Bíblia nos define como o dom da fé, e tantas outras pessoas foram tomadas por esse dom, por esse efeito repentino, essa intervenção de Deus. Paulo, quando chegou na ilha de Malta, que teve um naufrágio, quando ele foi juntar as madeiras para se aquecer, uma vibra o mordeu, e naquele momento ele teve uma fé sobrenatural e ele jogou a serpente, e o pessoal sabia que aquela serpente era mortífera, e portanto em alguns segundos ele iria morrer. Mas pelo contrário, todos se surpreenderam, porque Paulo, ele estava bem e ficou bem. Então, não me delongando, irmãos, por causa do tempo, nós lemos aqui, e a figura em que nós lemos em Hebreu remeteu-nos a Enoque. E Enoque é uma figura que ela aparece nas Escrituras muito resumidamente, mas que foi arrolado no livro dos Hebreus, do autor a carta aos Hebreus, como pertencendo a uma galeria de heróis da fé. Então Enoque, ele nos deixa um legado de uma proporção que a gente tem de parar e refletir sobre a fé deste homem. Então fica a pergunta para a igreja: quem foi Enoque? Porque ele apareceu na galeria dos heróis da fé. Nós vamos ver que as Escrituras nos mostram em Gênesis capítulo 5, versículo 19: e viveu Jered, depois que gerou a Enoque 800 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 21 do capítulo 5: e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. O versículo 24 do capítulo 5: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vemos outra referência de Enoque na Bíblia Sagrada, ele aparecendo profetizando em Judas, se não me falha a memória, 15 e 16. Ele profetizou a volta de Cristo com milhares dos seus anjos, e também Enoque previu ou profetizou o castigo dos ímpios. O cotidiano desse homem de Deus foi envolto de um povo violento, de uma sociedade perversa, materialista e desleal. Em conotação com a vida de Enoque, nós vemos em Gênesis 6, versículo 17, um contexto em que ele estava inserido, porque aquela civilização, aquela nação, aqueles povos, como eles tinham se desagregado da vontade de Deus. E esse versículo vai nos dizer, nos esclarecer um pouco daqueles dias que Enoque viveu. Diz assim o texto: da minha parte mandarei o dilúvio, e muitas
águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego, de vida tudo que sobre a face da terra deve perecer. Então, meus amados irmãos, eu vejo que Enoque agora está dentro de um contexto que parece conosco, parece com o nosso contexto atual. Então eu pergunto aos irmãos se a sociedade da gente é melhor do que aquela anterior. Eu pergunto se aqui a gente consegue ver lealdade aí no mundo, se a gente consegue ver pureza no mundo, se a gente consegue ver o mundo agradando a Deus com as suas atitudes. Então logo, Enoque, ele se torna também nosso contemporâneo, pela similaridade da ocasião. Então a gente vê, meus amados irmãos, que em primeiro lugar Enoque entrou na galeria dos heróis da fé, porque Enoque, ao andar com Deus, ele revelou seu caráter, ele mostrou de fato o que ele queria naquela geração. Ele andou com Deus e implicou isso, ser comprometido e responsável. E essa responsabilidade dele era de caráter. Enoque, ele não ficou apenas com Deus quando tudo estava bem. Enoque não ficou com Deus, não andou com Deus em apenas momentos de pseudos avivamentos. Não. O caráter de Enoque revelava que ele era perseverante. Então muito me estranha, meus irmãos, muitos movimentos, e não é que eu não creia, eu creio que Deus tem os dons e são atuais e são para a igreja, eu creio, mas creio que o cristão que assim procura deva ter uma vida de retidão, deva ter uma vida de submissão e uma vida de caráter. Porque a alegria eu posso ter, momentos de agitação, de choro, de apenas abraço e de cantar bonito e fazer a igreja chorar. Isso é momento, eu quero ver depois desse portão. Eu quero ver no meu dia a dia, no meu comprometimento com Deus, com a minha vizinhança, no meu trabalho, com os ímpios aí fora, com os injustos. Quero ver meu caráter, quero ver minha personalidade, quando eu for confrontado a viver momentos, picos de euforia e atribuindo isso a Deus e atribuindo isso ao poder do Espírito Santo, que nunca violou e não vai violar sua palavra. Momentos, euforias, essa tem sido a marca de um segmento que está entrando nas igrejas e varrendo o verdadeiro evangelho do coração das pessoas. Momentos de euforia, momentos de choro, momentos que eles acreditam que aquilo vai capacitá-lo para o dia a dia, mas não tem uma vida muitas vezes de temor à palavra de Deus. Não param para meditar o que é avivamento. Avivamento passa, meus irmãos, necessariamente pelo crivo da palavra de Deus, e ela vai me mostrar o meu erro, e eu vou abandonar o meu erro, e eu vou enxergar o que é melhor para mim, e eu me volto para Deus. Isso é avivamento. E o avivamento, ele não pode ser apenas de momentos, de picos de emoção, de adrenalina. Não, o avivamento é constante, é paulatino. Então a gente vê, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nos exorta em Filipenses, no capítulo 1 e o verso 10, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros, irrepreensíveis,
até o dia de Cristo, puro e irrepreensível, irmão. Puro é uma coisa, irrepreensível é outra. E muitas vezes nós não vemos mais pureza. Muitas vezes a gente não vê membros, pastores, líderes irrepreensíveis, puro, íntegro, mas estão na frente de trabalho, alimentando vidas, regendo vidas. E eu posso dizer, meus irmãos, que o resultado será catastrófico. Então, meus amados irmãos, mais adiante, o caráter de Enoque demonstra um andar de obediência. Então, o cristão também, antes de querer ser o homem de fé, antes de querer orar para Jesus levantar doentes, antes de a gente orar para Jesus fazer milagres extraordinários, passa pelo crivo da obediência. Então a gente vê que quando Deus chama Abraão, Ele diz: olha, Abraão, sê tu uma bênção. E o que é ser uma bênção, irmão? Ser uma bênção não é somente ser aplaudido ou reconhecido como bonzinho. Ser uma bênção é muitas vezes a gente sendo apedrejado e a gente produzir frutos. É muitas vezes a gente ser excluído pela nossa firmeza, mas a gente permanecer puro. É muitas vezes a gente receber as costas de alguém, mas a gente se manter firme, porque a gente sabe em quem tem servido. Então eu vejo, meus irmãos, que Enoque também testemunhou. Ele revelou a sua fé pelo seu testemunho. Então a palavra de Deus, ela é cheia de exemplos na vida desse homem. Enoque, antes de ser arrebatado no céu, ele tinha um legado diante de Deus. Enoque, ele era um homem que agradava a Deus na sua oração, mas também na sua postura, mas também na sua obediência, mas também na sua forma de viver, de falar e de andar. E isso é avivamento. Isso é você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso que vai fazer a diferença aí fora. Isso que vai fazer a diferença quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, irmão. Pureza, integridade, permanência e obediência à palavra de Deus. Então essa leitura, meus irmãos, eu não vou mais delongar o texto por causa da hora. Eu só quero simplesmente, eu acredito que é muito útil para nós, dentro desse capítulo de Hebreus 11, a gente vê o que a fé, ela motivou nesses homens de Deus. Então eu posso dizer que a fé é a espinha dorsal de tudo que se tange a Deus. Sem fé, nós não podemos construir nada no mundo espiritual. Veja o versículo 6 de Hebreus 11. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa todos quanto se consagram a ele. Então, irmãos, para você se relacionar com Deus, é lógico que você vai ter de acreditar que Ele existe. E se você acredita que Deus existe, você acredita que Ele lhe observa e que está olhando o seu serviço e que vai honrar sua fé, é uma coisa que depende da outra. Então, Hebreus, no capítulo 11, o versículo 8, ele vai dizer que Abraão, quando foi convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar no futuro, que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Mediante a fé peregrinou na terra prometida, como se a terra fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiro,
com ele da mesma terra. Então é simples entender isso, não tem bicho de sete cabeças. Quando Abraão ele foi chamado por Deus e foi dito a ele que ele possuiria aquela terra e seus filhos e sua descendência, ele tão somente, irmãos, descansou em Deus e não se precipitou em nada, porque Abraão sabia que aquilo seria transitório, passageiro. Veja no verso 10 o que a palavra de Deus nos diz. Porque Abraão ele andou como peregrino naquilo que era seu por direito, que Deus lhe havia prometido, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Logo Abraão entendia que essa promessa de Deus a ele, não era uma promessa que ele se apegaria aos bens materiais, mas ele vislumbrou nessa promessa de Deus uma cidade muito melhor, uma cidade edificada no céu, não feita por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, e ele creu e ele se alegrou nisso. O verso 16, em vez disso, aguardavam eles uma pátria excelente, ou seja, a pátria celestial, porque esse motivo Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Então, meus irmãos, eu fico um pouco sem entender como os cristãos da atualidade, ele tem uma fé projetada tão somente em coisas materiais. Aqui, eu preciso ter um carro bom, eu tenho minha fé, e minha fé vai obrigar Deus a me dar um apartamento bom. Deus vai abrir uma porta de emprego que eu vou ganhar N salários. Eu agora tenho de ter uma posição no púlpito melhor do que os irmãos, porque eu tenho fé. E a fé que as Escrituras nos diz, que agrada ao coração de Deus e que Deus olha para o cristão e diz: eu não me envergonho de ser o Deus dele, é quando a gente projeta a nossa fé para as coisas espirituais, para uma cidade que está além do que a gente pode pegar, que a gente pode ver. E o versículo 17, ele vai dizer: pela fé Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Simples, irmãos. Deus promete a posteridade de Abraão, levanta Isaque da velhice de Abraão, e agora Deus pede de volta. A fé de Abraão não estava no Isaque palpável. A fé de Abraão não estava que a promessa de Deus só se aplicaria se Isaque fosse vivo, mas ele creu. Ele creu que Deus também ressuscitaria, era poderoso para ressuscitar Abraão, Isaque, até das cinzas. Deus poderia modelar o corpo dele de novo e botar nele o espírito. Portanto, acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Versículo 19. Então Deus ele se agradou de Abraão, porque Deus viu que a fé de Abraão transcendia o que ele podia pegar, e Deus, ele agora Abraão armazena na mão de Deus um depósito, que Deus, ele falaria para a humanidade que Abraão era amigo de Deus. Então você vê, meus amados irmãos, que essa carta aos Hebreus, capítulo 11, e ele vai nos bombardeando de o que é que a fé produz em nós, e qual é a fé que agrada a Deus. No versículo 29,
Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como se fosse terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. E eu digo aos irmãos porque eles precisavam de fé. Porque a água que eu botar a mão, eu me molho, Davi bota, se molha, Karen bota, se molha, os irmãos botar, se molha. Se eu pular numa piscina, eu afundo, se os irmãos pularem, afunda. E quando eles viram aquele mar aberto, irmão, eles eram homens. Eles saberiam que se aquelas águas fechassem, eles morreriam. Mas o Deus que fez a promessa, Ele manteve. E tanto é que o perigo era tão iminente, quando o povo passa e Deus retira as mãos, os egípcios foram tragados nas águas. Então, eles não viram a mão de Deus ali segurando, mas eles acreditaram que Deus era poderoso para segurar aquelas águas. E para finalizar, meus queridos irmãos, versículo 36, ele vai dar o perfil, ele vai dar o palco que esses cristãos tiveram. Ele vai mostrar para nós os holofotes que muitas vezes a gente quer. Muitas vezes a gente quer títulos, muitas vezes a gente quer palmas, muitas vezes a gente quer que seja batido nas nossas costas e dizer: você é o cara. Eu posso contar com você, irmão, porque a senhora é nota 10. Olha o holofote que eles tiveram aqui, esses homens de Deus. Muitos enfrentaram o que, irmão? Zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados nos cárceres. Então você vê, meus irmãos, que a fé genuína em Deus, ela vai provocar no mundo decaído revolta. Que o homem de Deus, por ser justo e andar em fé, ele vai ser muitas vezes encarcerado, ele vai ser zombado, ele vai ser ridicularizado porque não apoia o adultério, ele vai ser ridicularizado porque não apoia o roubo, a mentira, o engano, o assassinato, e ele vai ser zombado de ridículo, ele vai ser zombado de retrógrado. Então você vê, meus irmãos, que esses homens, apesar de estarem aqui num grupo seleto, o palco dele foi esse, o show dele foi esse. Versículo 37, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados, maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas os quais o mundo não foi digno. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Isso mostra o evangelho puro. Isso mostra a suma do que é andar com Deus. Se Deus quiser que eu morra em paz, amém. Mas se Deus quiser que eu ou você passe por isso, temos de passar, e nós não seremos menores, nem piores, nem melhores do que ninguém. Então a fé genuína em Deus, ela nos leva a esses caminhos. Versículo 39, meus queridos irmãos. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio de que, irmão? Da fé, não presenciaram a concretização do que Ele havia prometido. Então tem por aí, irmão, uma corrente: se eu tenho promessa, eu não morro. Vocês já ouviram essa? Quem tem promessa de Deus não morre, não. É mentira. A Bíblia diz que isso é mentira. Morre. Abraão morreu e não possuiu, irmão, e quem fez a promessa a ele? Deus prometeu a ele, Jacó. Deus falou com José que libertaria o povo, mas ele morreu dentro do Egito. Se você tem promessa de Deus, meu irmão,
Creia que Deus é poderoso para lhe dar, para cumprir. Mas também, se Ele não cumprir, Ele permanece fiel. Você saiu de uma bênção transitória que você iria ganhar, mas vai ganhar uma eterna, celestial. Versículo 40: tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Meus queridos irmãos, crente não anda por vista, naquilo que eu posso pegar, naquilo que eu posso sentir, naquilo que alguém diz que vai me dar, mas crente tem que andar por uma coisa chamada fé. É por fé que eu sou salvo, é por fé que meus pecados são perdoados, é por fé que eu mantenho minha integridade, é por fé que eu verei Jesus, é por fé que tem o meu nome escrito no livro da vida, que os irmãos têm escrito seus nomes no livro da vida. Então não se envergonhe, irmão. A fé, ela não dá show. A fé não precisa ser vista por ninguém. Eu não preciso dizer para ninguém que eu tenho muita fé, não. A fé é vista quando eu tenho um caráter. A fé é vista quando eu mostro que eu sou homem de Deus pelas minhas palavras, pelos meus atos, pelo meu compromisso com Deus. Muitas vezes eu digo que tenho fé, mas odeio meu irmão. Muitas vezes eu digo que tenho fé, mas eu não quero ajudar a obra. Muitas vezes eu digo que tenho fé, mas nego com minhas ações. E o que eu posso dizer hoje, meus irmãos, para encerrar, e já peço desculpa aos irmãos por alguns minutos. Quem anda por fé, meus amados irmãos, ele vislumbra o céu. Quem anda por fé, ele consegue ouvir as campainhas do céu. Quem anda por fé se alimenta de Deus. Quem anda por fé já não pisa mais nesse mundo pecaminoso, com desejo de pecar, mas tem no coração a vocação, e tem no coração o desejo de ser cada dia melhor, cada dia mais parecido com quem o chamou. Portanto, meus amados irmãos, saiam daqui hoje com essa pergunta em cada coração: qual é o tipo de fé que eu tenho expressado diante de Deus? Como eu tenho me comportado, não diante dos homens, mas diante de Deus que vê meu íntimo? A fé, ela é muito mais do que só confiança. A fé é um estilo de vida, é uma opção. A fé é uma procura. A fé, ela cresce à medida que eu me volto para Deus. Nesse contexto, meus amados irmãos, quero encerrar com essa palavra: nos voltemos a Deus, procuremos receber dele a ajuda, e eu não seja, os irmãos não sejam mentirosos. Muitas vezes, quando a gente olha para nós mesmos e a gente vê que nossa fé está se esvaindo, reconheça que você precisa de Jesus para essa sua fé voltar. Quem não aceitou Jesus, creia, procure a fé para poder também ter esse direito de sentir o que eu e você sente, o que eu e você experimenta no campo da fé. E eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, para que Deus me ajude a não somente falar, mas que minha vida seja um exemplo de fé. Deus os abençoe. Cantaremos o hino 160, a fé contemplada.
Convido os irmãos que puderem ficar em pé para cantarmos o hino 160 do cantor cristão, A Fé Contemplada. Nós agradecemos a Deus por cada um de vocês que estão aqui presentes. Vamos orar agradecendo a Deus esse momento e após a oração nós teremos o prelúdio e assim, nesta noite, encerrando o culto desta noite. Oremos. Nosso Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo dia que Tu tens dado, por esse culto a Deus, gratidão a Ti, louvor, de tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão que estiver aqui presente, participando deste culto, cultuando a Ti, Deus, pela mensagem, pelo louvor,
Pedindo a Deus que possamos passar uma semana em paz na Tua presença. Leva-nos em paz, ó Deus, e deixa a paz com todos. Em nome de Jesus. Amém.